Tony aí para fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de estudos acerca do Espiritismo genuíno, trazido pelo Espírito de Verdade e Allan Kardec. Aproveitamos para evocar os bons espíritos que estejam aqui entre nós, nos inspirando, e para que os que não querem esse trabalho não tenham acesso a nós nesses momentos. Muita paz e muita luz. Ok, muita luz para todos nós. Nós estamos estudando a Revista Espírita e estamos no ano de 1862. E hoje estaremos estudando o mês de agosto. Foram escolhidos 2 temas previamente: necrologia, que será apresentado por mim, e valor da prece, que será apresentado por Ana Lúcia. Vamos começar com a Ana Lúcia, porque eu estou muito cansado. Eu cheguei agora de viagem, aí para eu dar uma refrigeradazinha no organismo. Então, Ana Lúcia, 15 minutos para você, minha amiga. Pode começar. Seu microfone está fechado. Olha a Silvia aí, ó, a baiana aí, ó, emprestada. Ó, Silvia, prazer. Silvia é de Salvador aí, viu, galera? Faz parte do Movimento Espírita de Tocantins. Saudade de você, Itamar. Itamar me socorreu quando eu estava voltando de viagem agora, eu perguntando para ele, por onde é que eu volto, Itamar? Ele que me socorreu. Um beijo, gente. Bom estudo para vocês. Beijo. Obrigado, Prazer. Silvia. Então, é um texto pequeno, o que eu nem sabia que era tão pequititico, mas ele é didático, objetivo, eu diria, certeiro, que é o valor da prece. Mas, assim, 3 pontos me impressionaram mais no texto, que é exatamente quando é feita a pergunta, né? E que o próprio Santo Agostinho vai dar uma resposta sobre a prece. Mas, antes de chegar nesse ponto, o que primeiro, vamos dizer assim, caracteriza o texto é as benesses da prece, os benefícios que a prece traz para todos e todas nós. E aí me lembrei do Evangelho no Lar, né? Porque diz muito isso, que quando a gente está reunido, e é bíblico também, né? 1 ou 2 em nome, quando Jesus fala que onde estiver reunido 1 ou 2 em meu nome, aí estarei convosco. E a gente percebe claramente que não é só no nosso lar, no nosso entorno, que a prece sincera, obviamente, a prece que não é dos lábios, que não é decorada, né? Aquela prece que é proferida com o desejo efetivo e afetivo de auxiliar e de chegar até os nossos irmãos. Porque o meu entendimento da prece é como uma grande corrente elétrica de energia, né? Como o passe também faz, que chega até as pessoas. Mas o fato que é narrado aqui é exatamente de um espírito, né? Que desencarna e que a irmã faz as preces e lembra da pessoa e ela fica feliz por receber, obviamente, aquela prece por ser lembrada. Um dia, na nossa mediúnica em Jacobina, era num dia 2 de novembro, dia de finados, a primeira comunicação muito me impressionou e fala exatamente, faz uma analogia aqui com o que eu estou dizendo sobre a prece. O espírito começa muito sentido, chorou, dizendo que ninguém lembrou dele. Ninguém lembrou, ele não recebeu uma prece. E que muitos foram lembrados, que, assim, fervorosamente, muitas pessoas lembrando, sobretudo no dia dos finados. Então,
ele chora dizendo, né, do quanto a prece é como um refrigério na alma. Quando recebe a prece chega até a pessoa sente o efeito, embora possa não saber que é da prece. Mas os espíritos mesmo, quando o nome é lembrado, a imagem, a pessoa vem na lembrança, vai sendo um refrigério na alma. Mas neste texto em especial, ela vai chamar a atenção que a prece traz um sentimento de perdão, né? Que a pessoa causou muito mal quando encarnada e não parou de sofrer depois do desencarne, obviamente, porque estava com a consciência extremamente culpada, né? Mas aí, o que é que é um ponto central aqui? Aí ele diz assim, pergunta quem é você? Ele diz, não, no final eu darei o nome quando terminar. O que eu quero aqui é falar a verdade, o mal que eu causei a esta pessoa há muito tempo, e eu não parei de sofrer. E eu vejo, e eu queria muito receber, e ela fala que é por conta da inveja. A inveja não cessou de devorar o coração dela, assim como a inveja não cessou, não cessou também o sentimento profundo, né? Certamente de consciência culpada. Aí tem um trechinho que vai dizer isso. Nossa resignação que acompanhei foi um dos meus maiores sofrimentos. Por quê? Porque mesmo tendo causado tanto mal ao outro, essa pessoa não guardou rancor e prosseguiu a sua vida de modo resignado, mesmo diante do sofrimento que foi. E aí ele reconhece, o Espírito reconhece, realmente você é uma discípula de Cristo. Eu estava muito só na Terra, embora entre os meus amigos, e a inveja foi o meu maior defeito, né? E aí o que eu achei interessante é que na pergunta que veio para Santo Agostinho, Santo Agostinho responde, pergunta ao Espírito, né? As preces de outros não trazem para mim o selo do perdão. Para mim, a prece que eu queria receber, minha irmã ora, é bom, mas ela cumpre um dever. Agora, o principal efeito da prece é agir sobre o moral do espírito, né? Para acalmar, para conduzir ao bem, para fazê-lo dissuadir de certos pensamentos, de certas atitudes que vem travando contra si mesmo, e mal que vem causando ao outro, às vezes acompanhando as pessoas e obsidiando. Então, é fazer com que a gente, de algum modo, através da prece, possa dissuadi-lo daquele pensamento, daquela ação, se arrepender, retomar e dar uma outra guinada à sua existência, à sua vida. E aí chama a atenção que nós, como pessoas imperfeitas que somos, né? Nossos irmãos e irmãs imperfeitos, uma prece sincera é como a justiça humana e um esforço extraordinário nosso, de encarnados, que é levado ao tribunal, né? A partir de uma prece sincera. Então, quando perguntou por que é que nós aqui, que já estamos no plano espiritual, nós espíritos, que já estamos desencarnados, quando vocês oram aí, as preces aos mortais, os bons espíritos também não poderiam fazer, não poderiam orar, vocês que já estão do outro lado da vida não oram pelos sofredores, é mais eficaz a nossa prece do que a de quem está do outro lado da vida? E Santo Agostinho responde, né? Ele diz, orai sempre, né? Ou seja, vigiai e orai é a máxima do Evangelho e nós temos que fazer isso muito mais vezes. Porque eu estou dizendo que é uma lição simples, mas ao mesmo tempo profunda, difícil, porque a gente, às vezes, se escapole muito e ora pouco e agradece pouco. Então, ele diz, eu venho repetir mais uma vez, acrescentar algumas palavras em resposta à vossa pergunta. Sim, os bons espíritos oram, sim, por todos que desencarnam, por todos que estão em estado erráticos, oramos. Mas as vossas preces têm o mérito das emanações terrenas, ou seja, de uma energia que é nossa, né, nossa aqui da Terra, do lugar de onde a gente saiu para voltar para a parte espiritual e vai voluntariamente a Deus, ou seja, é uma prece sincera, é uma prece espontânea, que eu acho que é uma característica, né, que muito me marcou aqui no texto. Eu já pensava assim, mas me chamou a atenção que eu tenho que orar voluntariamente, por desejo. É o desejo que me move
para fazer a prece sincera. Marquei o tempo, viu, Tamar? Então, ela diz, é uma abnegação orar, né? E para nós, e para eles lá, ele diz que para vós orar é abnegação, para nós é um dever. Quer dizer, tem como um dever. O encarnado, que ora pelo próximo, né, tem uma tarefa que é muito nobre diante dos espíritos, né? E essa aqui é uma coragem, ele fala que para nós é uma coragem, e realiza maravilhas porque é peculiar, consola, né? Alivia as penas. A prece tem o que ele vai dizer, é como um corolário, né, ali, e tira do pescoço e do nosso esforço extraordinário, é como dar o pão, né, a quem tem fome, consolar e dar água a quem tem sede, é atender sempre ao filho pródigo, como ele conta a história também, né? Na própria resposta, ele traz a história do filho pródigo. O pai não vai olhar só para um, vai olhar para todos. O pai não quer ser menos caridoso com o filho em relação a outro. Ele vai ser caridoso e vai estender as mãos igualmente, equitativamente, de maneira generosa, misericordiosa para todos e todos os seus filhos, né? Porque o caminho e o objetivo final é que a gente mude, é que a gente altere pensamentos que são ruins, que são odiosos, que são doentios, que são, eu diria, maléficos e que são, infelizmente, como esse caso aqui em especial, extremamente, ele diz, por ambição, mas por muita inveja, né? Então, o que ele queria mesmo era receber daquela pessoa que ele mais magoou, que para ele é incrível como a abnegação desta pessoa diante do mal que ele fez, não guardando rancor. Então, ele fecha dizendo, Santo Agostinho diz. Só que o que eu achei interessante, que Itamar vai falar, a necrologia faz um diálogo, uma intertextualidade direta com o texto da prece. Tanto é que já abre dizendo, né, retoma o valor da prece. No próprio exemplo, quando vai mostrar que o acervo espírita foi totalmente destruído e que ele vai dizer, orai por mim, orai porque é agradável a Deus a prece que é dirigida pelo perseguido em favor do perseguidor. Quer dizer, você perdoa efetivamente aquele que foi bispo, que não passa de um penitente. Então, em relação ao bispo, quer dizer, volta a discussão, o valor da prece aparece lá de novo, né, no texto da necrologia, mostrando para a gente que eu acho que a lição maior para mim do texto, talvez para nós todas e todos aqui nesta manhã, foi dizer assim, tome a prece como um dever, como nós tomamos. Então, eu não tomo a prece como um dever ainda, mas para mim, a lição, vamos dizer, central deste texto foi me ensinar a tomar a prece como um dever e voluntariado, né? De maneira sincera e espontânea, porque, para mim, higieniza a mente. É uma higienização mental, é minha interpretação livre. Para mim, a prece é um movimento de higienização mental e, ao mesmo tempo, da gente elevar, efetivamente, o nosso coração a Deus e a nossa mente ali pensar coisas muito mais benéficas. Sair de si como se fosse aquele movimento. Caminhar para si, saindo de si mesmo, para pensar no outro e sair do seu olhar egóico. Nós somos extremamente egóicos. A gente ora muito por nós mesmos e pede muito por nós mesmos. No máximo para as nossas famílias e os nossos filhos. Então, acho que a verdadeira prece, por isso que eu dei esse exemplo desse dia, dessa reunião mediúnica, porque os espíritos que vieram sofridos e sentidos, eles estavam sentidos por não terem sido lembrados por nenhum de nós. Eu não preciso conhecer a pessoa para orar por ela. Eu acho que é outro elemento importantíssimo para o debate da gente. São irmãos, efetivamente, irmãs, cada um e cada uma de nós, mas é fácil orar por quem a gente ama, por quem a gente tem afeto, por quem são os nossos conhecidos. Então, é muito fácil Tony, Cristiane e Tamar orar pelos seus,
pelos seus amigos, pelos seus irmãos, filhos, parentes, primos, etc, etc, seus amores. Agora, orar por aquele que nos magoou, e nos feriu, né? Então, aquilo que fecha dizendo assim, como é que eu vou orar efetivamente, dirigir a prece, o perseguido a favor do perseguidor, que, de qualquer modo, algum dia também foi perseguidor, né? Porque nós ficamos nesse movimento oscilante ainda. Ora a gente persegue, ora é perseguido. Por quê? Naquele romance de Zíber, né, somos todos inocentes, nada existe por acaso, né? Tudo que a gente passa tem uma razão de ser, embora não explícita para a gente, embora não consciente muitas vezes para a gente, mas há propósitos, sempre bons propósitos, e que não são muito compreendidos por nós. Mas, para mim, foram as 3 grandes lições, né? Espontânea, trazer a prece como dever, para além de ser, né, só um desejo, e que a gente aprenda que a prece é para um benefício maior, independente de conhecermos, né? Perseguido por perseguidor. É um sinal de elevação espiritual, mental, de desejo sincero, de persuasão da mudança do outro. Terminou o tempo, não foi? Ok. Vocês estão me ouvindo? Porque a internet aqui travou. Estão me ouvindo? Perfeitamente, está ótimo. Travou aqui as imagens de todo mundo. Nós estamos estudando na Revista Espírita de 1862 e do mês de agosto. Os temas, os artigos previamente escolhidos foram necrologia e valor da prece. Estão ouvindo? Sim. E Ana Lúcia apresentou o valor da prece, eu vou apresentar necrologia. Cristiana, marque meu tempo, faltando 2 minutos, você avisa, por favor. Beleza. Nesse artigo, Kardec vem fazer uma menção à morte do bispo de Barcelona. Ele vai dizer que escreveram de Barcelona, dizendo que o bispo tinha morrido. Vamos nos lembrar, né, do Auto de Fé de Barcelona, que foi em 9 de outubro de 1861, quando o bispo mandou queimar 300 volumes espíritas, vários livros, dentre eles o Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, porque em 1861 tinha lançado o Livro dos Médiuns, além do Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo. Na realidade, tinha sido lançado instruções práticas e ele mandou queimar 300 livros. E aí nós estudamos, eu acho que esse grupo também estudou a Revista Espírita de novembro e dezembro de 1861, foi quando houve uma discussão na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sobre o Auto de Fé de Barcelona e houve a evocação de alguns espíritos e até a informação de um dos espíritos que diz que eles tinham interferido de uma forma direta nesta queima para que houvesse uma divulgação, uma propagação maior do espiritismo. E aí, se por acaso vocês não me ouvirem mais, aí avisem, viu? Porque para mim está tudo fechado aqui, não estou ouvindo, não estou vendo nenhum de vocês. Então, qualquer coisa me avisa. Para a gente está dando para ouvir perfeitamente, Itamar, pode continuar, qualquer coisa a gente fala. Certo. E aí simplesmente ele vai dizer, olha, nos escreve da Espanha dizendo que o bispo que tinha mandado queimar as obras morreu no dia 9 desse mês, e foi enterrado com a pompa costumeira do chefe de igreja, e apenas 9 meses são decorridos do Alto da Fé, e os resultados pressentidos por todos sobre a propagação do espiritismo naquele país, né, na Espanha. A repercussão daquele ato chamou a atenção da doutrina espírita, da multidão para a doutrina espírita, é o que Kardec vai dizer. A imprensa divulgou e todo mundo queria saber que livro é esse, que espiritismo, que é isso, e aí houve uma divulgação. E ele vai dizer, olha, o aparato exibido em tal circunstância serviu para aguçar a curiosidade
pela atração do fruto proibido. E ele continua dizendo, muito naturalmente, o pensamento recuou alguns séculos, deve ter lembrado naquele mesmo país, da queima do livro, mais de criaturas. Ou seja, ele vai relembrar o quê? Da Inquisição. Ele vai dizer que não se queimavam, agora não estava se queimando pessoas, mas queimando os livros, mas serviu para relembrar aquele fato da Inquisição. E ele continua dizendo, na Espanha o resultado foi o mesmo que em toda parte onde o espiritismo foi atacado. Ou seja, todas as vezes que o espiritismo era atacado, ou qualquer doutrina, qualquer religião, aguça a curiosidade e as pessoas querem saber. E ele continua dizendo, na Espanha não seria diferente. Assim, não há um espírita que não se tenha alegrado ao saber do auto de fé de Barcelona, pouco depois, seguido pelo Alicante, e mais um adversário que deplorou um ato do qual a religião nada tinha a ganhar. Diariamente temos prova irrecusável da marcha progressiva do espiritismo, ou seja, ele reforça essa ideia de que, inclusive, ele já tinha, os espíritos já tinham avisado isso quando foi publicado na Revista Espírita de dezembro, os espíritos já tinham avisado de que haveria uma propagação muito grande na Espanha, como na Áustria e em vários países do mundo, graças a essa queima dos livros. E ele continua dizendo, pode ir. Por favor. Está sem grana. Está sem grana? Auxiliado por vosso chefe espiritual, aí, veja bem, eles queriam evocar o bispo. Aí Kardec simplesmente vai dizer, olha, vamos evocar o bispo agora para saber o que é que o bispo pensa, desencarnado. Só que antes da evocação, ele vem espontaneamente. E aí ele diz, olha, auxiliado por vosso, eu vou ler ipsilitri, a fala do bispo, porque é interessante. Auxiliado por vosso chefe espiritual, pude ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer, não repilais nenhuma das ideias anunciadas por um dia que durará e pesará por um século. Essas ideias amontoadas gritarão com a voz do anjo. Caim, que fizeste com vosso irmão? Que fizeste de vosso poder, que deveria consolar e elevar a humanidade? O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, espiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual que a sua preguiça e o seu orgulho levaram a evitar. Essa voz terrível me disse, queimastes as ideias e as ideias te queimarão. Olha que interessante, né? Um reconhecimento dele, lógico, essa voz é a voz da consciência dele. O bispo vem dizer, não adiantou de jeito nenhum queimar, né? Queimar, porque queimou-se apenas as páginas, mas as ideias permaneceram. Então, isso é muito interessante. Aí vem aquilo que a Ana Lúcia falou, orai por mim. Orai porque é agradável a Deus, a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em favor do perseguidor. Veja que coisa interessante aí. Aí eu vou abrir um parêntese e vou dar uma entradazinha no texto de Ana Lúcia. No vocabulário espírita, Kardec vem trazer a definição de prece. E aí ele vai dizer que a prece pode ser uma invocação ou uma evocação. E aí a gente vai para o dicionário e a gente separa o que é invocar e o que é evocar. Invocar é suplicar, implorar. E evocar é chamar. E na própria definição, Kardec vai dizer, olha, pode-se evocar um espírito, pode-se evocar um espírito, ou pode-se evocar Jesus, por exemplo, né, que é espírito também. Então, quando a gente se dirige a Jesus, chamando, a gente está evocando. E quando a gente se dirige ao Criador, né, a gente está suplicando, a gente está implorando. Aí é uma invocação. Mas tanto um quanto o outro, quando tem esse viés que foi abordado por Ana Lúcia aí, tem um viés de quê? De mexer com o fluido cósmico universal, mesmo que inconscientemente. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre a ação da prece, aquilo ali, para mim, é encantador,
e com um conteúdo fantástico de informações. Ele vai falar de que estamos mergulhados no fluido cósmico universal e quando agimos pelo pensamento e vontade, nós podemos mergulhar nesse fluido e canalizar esse fluido para as pessoas, independente de onde estejam, e que poderão ser beneficiados ou não. Inclusive, na Revista Espírita, em 1864, a gente vai chegar lá, mas já vou adiantar um pouquinho para vocês, ele vai trabalhar muito com a terminologia chamada magnetização espiritual, que é nada mais, nada menos do que a ação da prece, é mexer com o fluido cósmico universal, graças à ação à vontade, e levar para lá. Só que essa magnetização, ele vai dizer que é feito pelos espíritos desencarnados também. E os espíritos desencarnados podem promover essa magnetização espiritual graças à ação, né, da sua vontade, mexendo no fluido cósmico universal. Então, aí, o que é que o espírito simplesmente do bispo diz? Ore por mim, ore porque vocês foram perseguidos e eu, perseguidor, agora preciso de vocês. Nessa mesma linha de direção do que a Ana Lúcia falou. Falta quanto tempo? Me avisa aí, faltando 2 minutos, viu, Cristiano? Aí agora ele diz, olha... Cristiano está absorto ali ouvindo e está esquecendo de marcar o tempo, né, Cris? Não, não esqueci não. Faltam 6 minutos. Mas tá porque você ainda tem tempo, Itamar. Falta 6 minutos, está certo. Aí Kardec continua dizendo, olha, esse contraste entre as palavras do Espírito e as do homem nada tem de surpreendente. Todos os dias vemos gente que, após a morte, pensa diversamente do que pensava na vida. E é verdade, a gente sabe disso. Não é regra, não é regra. Isso é interessante. Às vezes, no movimento espírita, a gente toma isso como regra. Coloca que todos mudam. Não, não são todos, mas muitos mudam, sim. Ao chegar no mundo espiritual, tem consciência, a sua consciência fica mais avivada, atiçada, e acontece isso. É o caso específico do bispo e de outros. Quando ele diz, olha, todos os dias vem muita gente nas evocações, por isso é que Kardec fazia questão de fazer evocação, não só dos espíritos bons, mas de espíritos inferiores, de espíritos doentes, suicidas e tudo, porque ele queria abranger o universo dos espíritos no mundo espiritual, e não um lado específico apenas dos bons. Não. Lembra de uma... Eu acho que a gente ficou nesse grupo também. O espírito de um gastrônomo. Eu acho que foi nesse grupo aqui. Se não foi, me desculpe, porque eu estou cansado, aí meu raciocínio está bagunçado. E ele diz, olha, de um espírito inferior, de um espírito materialista que desencarnou e que não está nem arrependido de continuar vivenciando as ações do mundo material, a gente pode extrair muitas lições. Então, veja como a expertise de Kardec era maravilhosa, né? E aí o que ele faz justamente isso aqui, olha. Quando vivo, o bispo de Barcelona viu o espiritismo através de um prisma. Aí depois, chegando no mundo espiritual, viu por outro prisma. Agora, sobre uma verdadeira luz que sonda a profundidade. Então, a revelação de uma lei da natureza, a lei irresistível, ou seja, o nível de consciência do espírito quando chega no mundo espiritual. Provavelmente o que aconteceu com ele vários meses aí. Aí o que aconteceu com ele? Alguns espíritos amigos dele disseram, olha, você se equivocou, você se enganou. Você, na realidade, ali não era, o espiritismo não era coisa ruim, coisa errada. Eram coisas boas. Então, deve ter tido o próprio espírito protetor dele, no mundo espiritual, deve ter conversado com ele e feito ele ter essa consciência. Só que aí vem o quê? A questão do nível de consciência dele, se punindo. Por isso é que ele se dirige logo, antecipa a evocação e vai, né, comenta o seu equívoco e diz que estava arrependido e queria prece. E Kardec finaliza dizendo, não podemos desejar, né, que assim seja, pelo triplo motivo que o verdadeiro espírita a ninguém deseja isso, ou seja, a desejar o mal do bispo, fazer comentários. Às vezes a gente faz isso, viu? Eu mesmo sou danado para fazer isso quando alguém ofende o espiritismo, quando alguém bate e tal, aí a gente vai, os quevedos da vida, quantas vezes a gente rebatia e brigava e se danava. Hoje a gente está vendo que em algumas situações
dentro do movimento espírita tem mais inimigo do espiritismo do que fora, né? Infelizmente, deturpam as ideias e terminam sendo pior para o movimento espírita. Para o espiritismo, não, permanece inalterável. Mas dentro do movimento espírita a gente vê isso. E aí Kardec diz, olha, aquele que foi bispo não passa de um penitente, ou seja, de uma pessoa que precisa de ajuda, vamos ajudar. E ele finaliza dizendo, espírita, perdoemos-lhes o mal que não quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas fossem perdoadas. Aí ele, porque imagine isso, a revista Espírita, o alcance que tinha, o pessoal do movimento espírita deve ter ficado chateado com o bispo, né? Com a Igreja Católica, com o Kardec. Não, o caminho não é por aí. Olha o bom senso, olha a sensatez de Kardec, trazendo a teoria para a prática e vivenciando isso. Ok, tenho dito. Agora, doutora Cristiana, 5 minutos para a senhora. Olha que legal, sobrou 1 minuto e 50 do seu. Adoro. Bom, eu achei os 2 artigos são bem interessantes, né? Um focando na ação da prece e outro nessa ação dos espíritos, né? Na intervenção dos espíritos no mundo corporal. Mas, assim, eu achei muito bacana, além das reflexões que a Ana trouxe sobre a prece, que me remeteu muito a o valor mesmo da prece, porque a gente, enquanto espírito, tem muito hábito da prece, né? A gente faz a prece e tal, faz a prece inicial, faz a prece final para tudo, né? Mas eu nunca tinha me atentado à importância nunca tinha tentado com essa precisão a importância que Kardec trouxe para a prece na codificação. Ele traz 2 capítulos no Evangelho dedicados à prece. Os 2 últimos capítulos, um é Pedi e Obtereis, que fala toda a questão da prece, e o segundo, uma coletânea de prece. E quando começa também as leis morais, a primeira lei que trata é a lei de adoração. E fala-se ali muito, ele vem tratando especificamente sobre a prece. Então, essa importância, esse foco na prece, eu nunca tinha percebido com esse olhar quando eu fui fazer esse estudo para olhar onde é que está a prece, onde que ela está colocada na codificação, né? A gente sabe onde ela está, tem hábito de estar lendo, mas nunca eu tinha percebido dessa questão. Então, ali, a primeira lei das leis morais vem falar para a gente desse link da questão da adoração. Quando chega no Evangelho, ele trata 2 capítulos falando de prece. Porque em cada prece da coletânea das preces tem os comentários. E no capítulo Pedi e Obtereis, ele vem falando do valor da prece, a qualidade da prece, uma série de questões. E isso me chamou muita atenção no artigo, exatamente a frase que a Ana destacou, que a prece nos torna melhores, né? O principal efeito da prece é agir sobre o moral do espírito, tanto para acalmá-lo quanto para conduzi-lo ao bem. E não só, quando a gente pensa espírito, a gente pensa assim, a prece que eu estou fazendo por alguém. Porque a prece é aquele... Por que aqui na lei... Ó, a primeira questão, 649 do Livro dos Espíritos, fala assim, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, né? E aí ele vem falando nesse momento de elevação. O que é a prece se não a elevação do pensamento? Senão a gente sair de um padrão vibratório que a gente está e mudar esse padrão, né? Então a prece é como se fosse, que os espíritos trazem para a gente, ela é como se fosse aquele instrumento que a gente tem aqui, objetivo, para mudar o nosso padrão vibratório. Então, por que eu faço uma prece quando eu inicio as atividades, quando eu termino? Onde que está falando isso? Por que a gente faz isso? Para a gente mudar o nosso padrão. Por que a gente começa o nosso encontro com a prece? Porque o Itamar vem lá da viagem dele, o Luiz da correria, a Ana e a gente precisa mudar o nosso padrão. E às vezes a gente não dá essa importância. Então, eu achei muito bacana todas as reflexões do artigo, mas o que eu achei mais interessante foi localizar isso, né? Trazer lá, tem um texto lá no capítulo, no penúltimo capítulo, Pedi e Obtereis do Evangelho, que é também de Santo Agostinho, falando sobre a qualidade e o valor da prece, né? E é tanto isso na obra de Kardec que a gente
ainda às vezes usa a prece como algo mecânico. Exceto nos momentos que a gente está ali, a gente tem ela, tem a importância, a gente busca, tem, mas nem sempre a gente consegue se conectar dessa forma. E eu gostei muito nesse sentido, de perceber a prece nesse sentido de quebrar a gente do temporal do dia a dia, né? E a gente sabe, mas foi uma reflexão que o texto realmente me trouxe. A Ana disse que o texto trouxe para ela uma reflexão e trouxe para mim individualmente também nesse sentido, de que ela é importante, é o momento em que a gente tem para se conectar, para se quebrar desse dia a dia material nosso e se vincular mais ao espiritual. E aí vem todas as formas de prece, e eu acho que é uma reflexão bem importante para a gente. Quanto ao... Ixi, eu só tenho segundos. Quanto ao segundo o texto apresentado, né, que era o primeiro da revista. Dona Não, Cristina. tem 42 segundos, eu estou marcando hoje, ó. Ah, sim. Hoje eu estou esperta, né? É muito, muito interessante a gente perceber essa ação dos espíritos, né? Por mais que a gente persista em algumas coisas, é uma ação objetiva. E também na obra é muito destacado isso, desde o livro dos Espíritos até ali no livro dos Médiuns, a gente estuda um pouco sobre isso, né? A questão dessa intervenção, que às vezes a gente não compreende, né? Os eventos e essa intervenção é bem objetiva. Não vai dar para eu falar do artigo, porque já tem esses 4 segundos, mas é isso, voltar aí a gente comenta mais. Muito bem. Tony, 5 minutos para você. Valeu, Itamar. Falando sobre o primeiro artigo, muito bem apresentado por Ana Lúcia, como sempre, né, Ana? Tem um artigo na Revista Espírita, acho que é de 1859, ou é 58 a 59, cujo título é O Espírito Danado. É a história de um espírito que matou a esposa e o irmão porque achou que os dois estavam traindo ele. E no primeiro contato que Kardec tem com esse espírito, o espírito não conseguia falar, só urrava, dada a primitividade do espírito, né? E aí São Luís falou para ele, vocês têm que orar por esse espírito por 30 dias seguidos, para depois a gente fazer uma nova sessão para poder acessar esse espírito. E assim foi feito, e quando foi da segunda sessão, o espírito já conseguia falar e foi se desenvolvendo aí, Kardec doutrinando esse espírito durante um certo tempo. Então, a prece ela tem um poder muito importante na vida da gente e na vida das pessoas que sofrem, né? Que desencarnam, que são muito, que as pessoas são muito presas, como nós ainda na materialidade, mas uns são mais e outros são menos. Mas a prece ela tem ela tem um alcance e uma necessidade que eu só conheci depois que eu fui estudar isso mais a miúde. Um outro artigo também que é importante, que aí eu acho que, se não me falha a memória, está ou na revista de 67 ou 68, em que Kardec fala, é um artigo sobre a luta de um espírito para voltar ao caminho do bem. E o espírito relata que as preces de Kardec e dos companheiros foram imprescindíveis para ajudar ele a retornar a esse caminho do bem, né? Então, olha a prece aí, mais uma vez, mostrando a necessidade dela para nós, espíritos ainda em processo evolutivo, né? Espíritos ainda de segunda ordem, de terceira ordem, desculpa. Então, a prece é fundamental, necessária, e como Ana falou, é um dever, tem que ser espontânea, tem que ser do coração, né?
Observem que Jesus, quando falou em orar, ele disse, quando quiseres orar, procura um quarto em que fique só você para fazer essa oração. Então, não precisa a gente estar orando na frente das outras pessoas, né? Significa dizer que essa oração ela é bem eficaz quando ela é do coração, quando ela é do momento. Então, quando a gente está sofrendo, que a gente está passando por alguma dificuldade, que a gente às vezes chora e fica angustiado, que a gente se dirige a Deus pedindo forças, pedindo para a gente estar bem, para a gente melhorar. É nesses momentos que a prece para a gente é eficaz. Quanto ao outro artigo, o segundo artigo de Itamar, que é do bispo, né? A gente observa que o bispo apenas, quando encarnado, né, que lutava contra o espiritismo, ele estava equivocado, mas depois do desencarne ele reconheceu a importância do espiritismo. Ele reconheceu que o espiritismo era o consolador prometido, né? Então, mudou a percepção dele sobre espiritismo, sobre doutrina. Então, às vezes também a gente acha que as coisas acontecem com a gente e é ruim, e quando a gente vai ver, é para o nosso bem. Né? Como o ato de Barcelona mesmo, Kardec queria processar a igreja. Os espíritos disseram não. Estamos nós que fizemos isso. Seu som desapareceu, Tony. Encoste mais aí, Tony. Acho que foi na hora que mexeu um pouquinho. Agora estou vendo. Isso, Falta um minuto para você concluir. Certo, já vou concluir. Aí o bispo reconheceu, né, a doutrina, e assim como foi Paulo quando perseguia os cristãos, né, que teve um contato com Jesus na estrada de Damasco, ele enxergou a luz, né? Ele conseguiu perceber. Então, significa que eram espíritos que já estavam numa condição de percepção, já de consciência, né? Então, a minha parte é essa daí. Ok. Luiz, você quer fazer comentário, Luiz? Bom dia. Não, Itamar, eu tô meio ainda como que sem me estabelecer direito nos estudos. Estou tentando me arrumar a vida familiar e eu nem consegui fazer leitura dos artigos. Eu estou ainda numa fase, mas vou me reequilibrar nos estudos. Vou aqui, eu entrei só para matar a saudade de vocês, ver aí. Também daqui a pouco já estou em outra demanda de um filho, mas eu vim aqui para dar um abraço e sinergizar aí, ouvir um pouco. Tá. Seja bem-vindo. Você é igual a bambu, Luiz, enverga, mas não quebra. Perdi as reflexões, né, da prece. Muito bem, agora retorna para a Ana Lúcia. 5 minutos, Ana Lúcia. Pois é, eu acho que nós fomos muito felizes nas reflexões trazidas, eu até acredito que não tem muito a acrescentar. Mas, assim, me veio aqui à mente, primeiro porque eu gostei que Cris traz mais outros, e o Tony, mais 2 movimentos de leitura, né, para ampliar, aprofundar, isso foi bom, bacana, já anotei no próprio texto da prece, 2 capítulos, mas teve um elemento que me chamou a atenção, que eu toquei nele, mas que, assim, me tocou mais profundamente, porque quando o Santo Agostinho vai falar da prece e daquela resposta, e sobre nós encarnados, ele vai dizer, e que a gente tratou aqui, né, que é um dever para eles a prece, a gente tomar isso, que foi a grande lição para mim, mas quando diz assim, que o encarnado que ora pelo próximo cumpre a nobre tarefa de puros espíritos,
mas uma tarefa de puros espíritos sem possuir a coragem, muito menos a força desses espíritos. Mesmo assim, ao fazer uma prece sincera, espontânea, que aí vem a qualidade da prece, as características da prece, né? Realiza as suas maravilhas. Então, ele vai chamar a atenção que é peculiar à nossa vida, né? Consolar o espírito que pena, o espírito que sofre. Mas a prece não é só isso, ela é também aquieta, né? Às vezes a pessoa está, vamos dizer assim, agitada. A prece também é um bálsamo, no sentido de deixar o ambiente muito mais tranquilo, benfazejo. Daí a importância que Cris deu. A gente inicia com a prece, encerra com a prece, porque nesse momento, por isso que eu falei que, para mim, eu chamo de higienização mental, porque é um esforço, né, de elevação do nosso pensamento. E aí, penso que a gente faz um movimento de esvaziar as turbulências dos pensamentos do cotidiano, que nos afeta enormemente, e que a gente, mesmo que seja por poucos segundos, mas a qualidade dela é que importa, porque a qualidade dela é a intensidade dela, não é a quantidade, não é ter uma prece longa, de lábios, decorada, não vale nada, absolutamente nada. Aí seria o que a gente chama de, para inglês ver, seria um discurso. Então, para mim, a grande lição que fica, e acho que para todos nós nessa manhã, é que é um exercício que não é simples, porque não é para apenas as pessoas que a gente gosta. Eu acho que o mais difícil, que traz como lição, e é exatamente do perseguidor para o perseguido e vice-versa, né? Eu acho que é difícil. Você conseguir orar por uma pessoa que acabou de te magoar, eu acho que não é coisa fácil, não. Então, por isso que eu digo que, para mim, é um exercício, por isso que me emociona, muito grandioso de alma, tá? E, assim, a gente tem uma fagulha pequenininha, né? Mas tem essa fagulhinha. Mas a gente é muito mais rancoroso, é muito mais do campo do revide. Dizendo isso, eu já quero entrar no necrologia que estamos atrás. Por quê? Porque quando fala do bispo, e certamente causou o que a gente chama de, vamos dizer assim, causou um certo movimento, né? Itamar, aquele texto na Revista Espírita, uma turbulência, né, um frisson geral, mas olha o movimento de mediação consoladora, intelectual também, mas ao mesmo tempo de dizer, precisamos aprender a fazer o que a gente discursa, e a discursar sobre o que nós fazemos. Foi o que Kardec fez. Tem uma máxima sobre as nossas pesquisas que eu gostei muito do texto de Jorge Latour, que diz isso. A gente faz pouco o que discursa. E, então, aprender a fazer sobre o que falamos, que eu acho que é aí que está o segredo, né? A gente aprendeu, teoricamente, muita coisa sobre a prece, mas não é isso que mais importa. O que mais importa é o que eu vou fazer com as aprendizagens adquiridas sobre a prece, para alterar o meu próprio estado mental, o meu pensamento, para auxiliar as pessoas. O pai de Jamile, que foi meu primeiro esposo, eu vou encerrar com esse exemplo, que para mim foi outro grande exemplo sobre a prece. Ele deu a comunicação e disse, primeiro ele agradeceu muito a todos e todas nós, e disse que foi ajudado por diferentes mãos e diferentes pessoas que ele sequer conhecia na Terra. E disse que, embora ele estivesse bem, estava ainda muito necessitado de nossas preces. Orem por mim, não se esqueçam de mim. Então, para mim, também foi um grande sinalizador de que nós todos que aqui estamos, independente de encarnados ou desencarnados, todas as preces são bem-vindas, porque há um benefício, ela tem uma benesse para todos nós. Como é bom, sem eu saber que Itamar hoje quis espontaneamente orar por este grupo. Ou seja, a gente recebe, porque é um movimento fluídico, né? Então, tem aí, passa por essa energia que é cósmica,
que Itamar, que a gente mais adiante vai estudar, né, da magnetização, não é isso, Itamar? Que, para mim, traz esses elementos. Aí me ocorreu até que a gente poderia fazer uma boa palestra, né? Profunda, estudando característica e importância da prece, né? Caracterizar a prece, a qualidade da prece. Ela é didática, ela é reeducativa, ela é processo, né, que auxilia a gente a mudar o estado mental. Às vezes, quando estou mais chateada, meu esposo que me ensinou isso, que a gente corre, aí hoje vai correr tardezinho, na hora. E, às vezes, a gente corre quando está triste e também corre quando está feliz. E quando está triste, no geral, ele diz que vai correndo e vai orando. Faz a prece. Quando volta outra pessoa. E faz a prece para qualquer um que está passando. Faz a prece por nós todos. Faz a prece pelo universo todo, né? Por esse grande conjunto de irmãos e irmãs que está. Então, assim, ele me ensina muito todos os dias. Mas essa fala me chamou a atenção. Por quê? Porque a gente está ali correndo. E aí eu agradeço muito quando estou correndo, porque eu me dou conta que eu tenho pernas, estou saudável, e eu enxergo o mar. Eu vejo tudo aquilo, me emociona. Eu falei, meu Deus, milhões de pessoas nesse momento dariam tudo para não estar numa cama de hospital, para não ser paralítico e para não ser cego. E o nosso aluno cego, que hoje faz um programa maravilhoso que chama Voz da Inclusão, um podcast lá na nossa cidade, Jacobina, ele disse, Edmilson, ele passou mais de 20 anos para sair do luto de não enxergar. O luto, gente, quer dizer, ele já nasceu cego, ele disse, pense se eu tivesse ficado cego depois. É uma revolta, é uma dor, quer dizer, quantas lições a gente aprende diária com todas as outras pessoas, né? E aí, o meu colega disse que acabou meu tempo, não foi? Eu converso demais, gente. Professor, negócio sério. Aí ele disse um exemplo lindo. Ele disse que a professora, ele trabalha no Instituto Nacional de Estudantes Surdos, no INES, no Rio de Janeiro. E um estudante surdo foi junto da cadeira da Pro e falou, Pro, a senhora enxerga a sala ao lado? Aí a Pro disse, claro que eu não enxergo assim, através da parede. Aí ela disse, não, você tem a parede, como é que eu vou enxergar a sala ao lado? Aí este estudante cego, esta criança, disse para a Pro assim, eu enxergo através da parede, porque eu não enxergo, não é com os olhos. Eu fico escutando tudo e faço a imagem mental, eu sei tudo como é a outra sala. Então, ele fecha com essa metáfora dizendo que ser professor é enxergar através da parede, mas ser espíritas também, gente. É enxergar através das paredes, porque a parede não é obstáculo para a prece passar, o espírito ir, que é livre, né? Se a gente assim compreende, e são lições preciosas do cotidiano, que são pequenas lições, mas são de pequenas lições, de pequenos grãos, que a gente vai compondo misericordiosamente a nossa existência e melhorando mais um pouquinho enquanto encarnados estamos. Eu penso que, para mim, foram os afetamentos que os dois textos me provocaram na manhã de hoje. Muito bem, muito bem. Indo nessa direção da prece, só para fechar, para depois eu voltar para o meu artigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Ação da Prece, Kardec tem uma frase que ele diz assim, a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Está aqui. Né? O fluido cósmico está aqui. De acordo com o pensamento, para a gente entrar nessa conexão desse fluido mais purificado, né? Mais rarefeito, menos denso, depende de quê? Da gente, do pensamento e da vontade. Quando a gente vai impregnar o pensamento aliado à determinação, à vontade, o desejo, aí ele vai ter intensidade.
Nós tivemos uma experiência maravilhosa em Jacobina de realizar a cura para 2 senhoras através da oração, aliando a proporção do pensamento do grupo. Está fora do ar, pode ir. E interessante, olha, vou relatar rapidinho, 2 senhoras que não poderiam fazer cirurgia, que sofriam do coração e estava com um mioma no útero, e foram para Salvador e não puderam operar. E aí reunimos o grupo de 6 pessoas, e em 2 reuniões foi feito essa magnetização espiritual, e, pasmem, ficaram curadas, que não precisou mais fazer o mioma, murchou, das 2, e foram no mesmo momento, murchou o mioma. Eu estava participando, né, inclusive como médium, e pude perceber o fluxo de energia que saía de uma forma similar e que era canalizada. Então, para mim, foi uma experiência fantástica. Isso tem uns 10 anos, né? Fantástica. Essa experiência com uma senhora lá da roça, que morava lá sem ter nem condição de ter acesso à medicina. Então, essa prece, maravilha. Então, só para fechar, mas temos muito que estudar. Eu mesmo tenho buscado muito essa questão do que está na prece aqui, trazida por Kardec. Uma prece racional, não é uma prece fantasiosa, não. Sabendo o que está fazendo, né? Tendo consciência. Para fechar meu tempo, no segundo artigo, Kardec vem trazer aí a morte, da nefrologia, a morte da senhora Home, que é a esposa de Daniel Douglas Home, e que a gente já estudou alguns artigos dele, e Kardec vem dizer uma coisa interessante. O senhor Home é católico romano, e sua esposa, antes de soltar o último alento, querendo unir-se ao marido numa última comunhão espiritual, abjurou a religião grega na presença do bispo. Ou seja, a mulher de Daniel Douglas Home não era católica, era adepta da religião grega. Só que, no momento, ela simplesmente disse, olha, eu não quero mais essa religião, eu quero ser católica, porque meu esposo, eu amo muito e eu quero me encontrar com ele no mundo espiritual. Antes né? Antes isso. Antes a gente sabe que não é por aí, mas era a ideia. Mas é uma informação que está interessante. Então, Kardec vem só trazer sobre isso aí. Beleza? Aí, se tiver alguma complementação, Cristiana ou Tony, complementaçãozinha rápida, pode abrir o microfone e falar. A Cristiana já está dizendo que vai sair, então um abraço, Cristiana. Tony, tem algum comentário complementar para a gente encerrar? Não, Itamar, está tudo certo. Beleza, então vamos encerrar. E aí, de presente, a gente quer uma prece de Luiz, né? De presente, a gente quer a prece de Luiz. Vou até esperar, né, gente? Olha lá, deixa só. Ai, gente, Bom dia, eu perdi as ótimas reflexões, né? Então, quem perde é quem não vem. Então, eu perdi. Mas adorei o tempo que fiquei, do que eu vi. Vou voltar lá para ajudar meu filho, mas tá sinergizado, viu, Ana? Viu, Cris? Viu, Tony? Viu, Itamar? Eu adorei a experiência aí do escutar, Ana, de transpor a questão das barreiras, né? E gostei da ideia, viu, Itamar, de fazer aí um estudo, né, Ana, sobre essa prece, porque realmente ela é a ferramenta do Espírito. Então, com esse sentimento de gratidão ao nosso genitor divino, ao nosso Pai que nos criou e nos mantém, direciona constantemente os melhores recursos, tanto nas dimensões físicas quanto espirituais, para o nosso refazimento, para o nosso fortalecimento, para o despertamento da consciência, acordando o ser que está lutando para evoluir, melhorar. Obrigado, Senhor. E esta manhã foi mais uma gotinha, uma faísquinha que vem nos proporcionar esses momentos de colocar nas ideias novos referenciais, agregando valores imortais, que possamos dar continuidade
como Itamar fez, orando pelo grupo, buscando, unindo, fortalecendo. Com certeza a espiritualidade está neste movimento de unir e fortalecer, porque o incenso do mundo é grande, os desafios existenciais, a diversidade da vida. Por isso eles nos ajudam, buscando nos manter unidos no propósito. Obrigado por mais esta oportunidade. Que Jesus nos fortaleça sempre. Que assim seja. Ok, meus amigos, saúde e paz. Um cheiro para todos.